Deixa eu te fazer uma pergunta rápida antes de começar. Você já olhou para uma situação e sentiu que alguma coisa estava completamente errada, mas não conseguia colocar o dedo exatamente onde? Aquela sensação de que a realidade escorregou um pouquinho? É exatamente assim que as pessoas que viveram esse caso descrevem o momento em que tudo veio à tona. Eu vou te contar essa história do jeito que ela merece ser contada. Sem enrolação, sem florear. Do começo perturbador até o desfecho que deixou todo mundo de queixo caído. Para entender o tamanho do choque, você precisa entender o contexto. Estamos falando de algo que parecia, na superfície, absolutamente normal. Rotinero. O tipo de situação que acontece todo dia no Brasil e ninguém dá atenção. Uma vida comum, uma história comum, um cenário que você já viu 1000 vezes. Nada parecia fora do lugar. Nada acendia um sinal de alerta. E é exatamente aí que mora o perigo, porque as coisas mais perturbadoras raramente chegam com aviso prévio. Quando os primeiros detalhes começaram a aparecer, as pessoas ao redor tiveram aquela reação clássica. Não. Impossível. Você está exagerando. É o cérebro humano tentando encaixar o inexplicável em alguma gaveta conhecida. Mas esse caso não cabia em gaveta nenhuma. Os investigadores que chegaram primeiro no caso ficaram em silêncio por dias. Não o silêncio de quem não tem nada a dizer. O silêncio de quem viu algo e ainda está processando se realmente viu. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas, e qualquer pessoa que já encarou uma situação verdadeiramente estranha sabe exatamente do que eu estou falando. Aí começaram as perguntas. E as perguntas sem resposta são sempre mais assustadoras do que qualquer explicação, por mais chocante que ela seja. Como isso aconteceu? Quanto tempo levou? Alguém sabia antes? Havia sinais que foram ignorados? E a mais perturbadora de todas, isso poderia acontecer de novo? O que foi se revelando aos poucos era uma camada em cima da outra de detalhes que simplesmente não faziam sentido juntos. Era como tentar montar um quebra-cabeça onde as peças pertencem a puzzles diferentes. Cada nova informação que surgia, em vez de esclarecer, adicionava mais uma dobra de estranheza à história. As testemunhas, e aqui a coisa fica interessante, não combinavam entre si. Não porque estivessem mentindo, mas porque cada uma delas tinha vivenciado algo diferente. Como se o mesmo evento tivesse se manifestado de formas distintas para cada pessoa presente. E isso é o tipo de coisa que faz investigadores experientes arranharem a cabeça. E aí chegou a virada. Aquele momento em que uma informação específica, um detalhe que parecia menor, mudou completamente a leitura de tudo que veio antes. É como quando você descobre o twist de um filme e precisa reprocessar cada cena anterior com esse novo filtro. Só que isso não era filme. Era real. E o peso disso, saber que algo assim pode acontecer de verdade, no mundo real, sem roteiro e sem diretor, é de um nível completamente diferente. O que esse caso expôs foi algo que muita gente prefere não encarar. Existem situações no mundo real que resistem às nossas categorias, que não são explicáveis pelo senso comum, que não cabem nos sistemas que criamos para entender a realidade. E o Brasil, com toda a sua complexidade, com toda a sua capacidade de surpreender, é um palco fértil para esse tipo de história. Os especialistas consultados deram opiniões que foram em direções opostas. Nenhum consenso, nenhuma versão final que todos aceitassem. O caso ficou aberto, não no sentido jurídico, mas no sentido filosófico. Uma ferida no nosso entendimento do que é possível. E as pessoas que estiveram mais próximas? Muitas preferiram o silêncio. Não por medo de represália, mas porque há experiências que a linguagem simplesmente não consegue conter, que perdem algo essencial quando você tenta transformá-las em palavras. E talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos, que existem coisas que acontecem e que, de alguma forma, resistem a ser completamente contadas. O Brasil tem uma tradição de casos assim. Histórias que circulam nas margens, que todo mundo conhece, mas ninguém sabe exatamente de onde vieram, que ganham versões e perdem detalhes a cada vez que são recontadas. Mas esse aqui é diferente. Esse tem nome, tem data, tem evidências. E ainda assim permanece inexplicado. E é aí, nesse ponto exato entre o documentado e o incompreensível, que esse caso vive. Assombrando quem sabe. Esperando uma explicação que talvez nunca chegue.